aquele que diz que tem um chamado, mas no primeiro problema, ele pede para o seu líder para sair. Quero sair, não suporto mais, não é para mim. Uai, meu irmão, cadê o teu chamado, querido? Cadê o teu chamado, querida? Eu vou mostrar no decorrer aqui 5 pessoas, biblicamente falando, que tiveram um chamado de Deus, enfrentaram problemas, enfrentaram adversidades, mas foram fiéis ao propósito do seu chamamento, mesmo com seus problemas que são peculiares do ser humano. É verdade. Está entendendo, pastora? Estou entendendo. E, pastor, às vezes, essa pessoa que tem até um chamado, ela tem até uma... Peraí, Deus, ele me chamou, a vocação, aquela coisa toda, só que ela ouve muita gente. Assim como Elias. Elias, ele tinha um chamado maravilhoso, foi ouvir o mensageiro de Jezabel, desejou a morte, queria abandonar tudo. E às vezes acontece com essa pessoa. Às vezes ela está ouvindo muita... Ela tem um ministério, tem um chamado, está até exercendo o ministério dela, um chamado dela. Só que ela ouve muita gente, pessoas negativas, pessoas trazendo mensagem de morte. E aí o que acontece? Ela abandona o chamado, ela abandona o ministério. Eu costumo dizer o seguinte: olha, se eu tenho um chamado de Deus, se eu me identifiquei com este chamamento de Deus, e aí até ontem eu falava na igreja a esse respeito, por exemplo, caso ali de quando aquele jovem foi levado e entregue ao profeta Eli. É interessante, ele tinha uma promessa de Deus, porque uma mãe falou com Deus e Deus lhe deu um filho. Muito bem, quer dizer, e ela disse: Senhor, eu entrego para o Senhor. A voz dizia para ele, chamava ele, Samuel, Samuel. Ele não entendia, ele foi ter com Eli. Ele disse assim, 3 vezes, quando a voz te chamar, diz: eis-me aqui. Mas tem muita gente, aí eu falo com você que nos assiste nessa manhã, você até diz que tem um chamado de Deus, você até entende que tem um chamado de Deus, você até fala que tem um chamado de Deus, mas quando Deus realmente te chama, você não diz: eis-me aqui. Aí é a hora, pastora. Sabe aquele obreiro, aquela obreira que diz assim: a senhora podia me dar uma oportunidade? Aí a senhora até franquia uma oportunidade a ele, porque Deus bota no teu coração, você franquia uma oportunidade para ele. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai provar que não tinha um chamado de Deus. Então é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado. Eu sou bem sincero, eu sou muito pautado nisso aqui, Bíblia, porque para mim o princípio do entendimento, do conhecimento está na palavra. Porque quem conhece a palavra, quem estuda a palavra de Deus, automaticamente pode vir o problema que vier, a luta que vier, ele acredita no que a Bíblia diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E quem ouve a voz do Espírito de Deus não tem tempo para o ruído da carroça vazia. Ele ouve a voz de Deus, o chamamento de Deus, ele recebe o vinde de Jesus, mas ele também obedece o ide de Jesus. Eis a diferença em quem tem um chamado de fato e de verdade e quem julga ter. É preciso separar o joio do trigo. Entendi. Pessoas hoje, pastora, querem fazer a obra por status, por dinheiro, mas e o amor? Entendi. Pastora, mas tá, o senhor falou que a pessoa que tem um chamado de Deus, ela não abandona aquela coisa toda. Mas peraí, o Elias? Elias, ele tinha um chamado de Deus, ouviu ali uma carroça vazia, ouviu o mensageiro de Jezabel e ele foi para o deserto desejar a morte. Então quer dizer que ele não tinha um chamado de Deus? Aí é que está o detalhe, pastora. Você precisa discernir, porque somente a Bíblia diz, não sou eu, não é a senhora, a palavra diz que somente os fortes vencerão, somente os fortes resistirão. E todos nós somos humanos, estamos sujeitos às fraquezas. Vai a senhora dizer para mim que nunca teve uma fraqueza? Vou eu dizer para você que me assiste nessa manhã que nunca tive as minhas fraquezas? Ele também teve a fraqueza dele. Ele também foi acometido de uma fraqueza, de uma falha. E nós temos que reconhecer
quando falhamos. Ele falhou? Falhou. Mas ele obedeceu à voz de Deus lá no deserto. Tu te lembra disso? Você está fazendo essa pergunta para mim? Sim. Não, lembro. Então. Obedeceu para ir ungir outro no lugar dele. E aí? Mas e daí? Se Deus mandou, a gente vai discutir ou vai obedecer? O cara já estava na sarjeta, o cara já estava lá no pindaí. Se não fosse obedecer, ele iria morrer, perfeitamente. E aí nós lembramos de uma coisa, que o Senhor Jesus é especialista em pegar tranqueira, em pegar lixo e reciclar. Porque senão esse que vos fala nessa manhã aqui, o Bispo Etel, não estaria aqui. Quem sabe estaria na cova fria. Porque Deus é especialista em transformar, em mudar status, em mudar uma pessoa que estava excluída na margem da sociedade e chamá-lo e prepará-lo. Essa é a diferença. Mas eu vou mostrar aqui a luz da palavra para você. Vou, no nome do Senhor Jesus. Você quer ver? Deixa eu achar aqui. Vamos com calma. Vamos lá. Eu tenho aqui. Por exemplo, vamos aqui. Nós vamos dar uma espiadinha, pastor, no livro de Efésios. Espera aí. Efésios capítulo 4. Quer ver só? Capítulo 4, versículo 4. A unidade da fé fala a respeito de chamamento. Quer ver só? Veja bem. 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Ser pastor, ser obreiro, ser bispo, tem que ter vocação. Não basta ter só o chamado. Tem que ter vocação. Entre o querer e o poder, há uma distância. Há que se ter vontade, postura, dinamismo, é um conjunto que compõe. Não basta ter um chamado, a pessoa tem que se predispor a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela tem espinhos. A rosa, toda mulher gosta de receber um buquê de rosa, sim ou não? Não gosta? Você não gostaria que entrasse por essa que é um buquê lindo de rosas e lhe fosse entregue, você ficaria radiante e feliz, não é? Mas, no entanto, para essas rosas chegar a você, ela tem um percurso. E na hora de colhê-las, tem os espinhos. Os espinhos têm que ser tirados. O sujeito tem um chamado? Tem, mas tem uma dificuldade. Deus mandou tirar o povo lá do cativeiro, mas até tirar esse povo do cativeiro e colocar eles dentro da terra prometida, teve lutas, perseguições, tempestades, problemas, lutas e adversidades. Assim é na vida desta que tem um chamado de Deus. Eu posso elencar e te mostrar 5 pessoas na Bíblia que tiveram um chamado de Deus, mas não foi fácil. Mas nada é fácil. Às vezes a pessoa que está, não vamos muito longe, não. Às vezes você que está em casa tem um chamado de Deus, porque a Bíblia diz que no mundo vamos ter aflições, mas é para ter de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Esse aí todo mundo já está careca de saber disso. Mas o que fazer? Essa pessoa que tem um chamado de Deus, ela não consegue se adequar ao ministério. Tem gente aqui do nosso ministério, tem gente de outro ministério. O nosso programa abrange vários ministérios. Ótimo. Então, essa pessoa que diz, pastor, eu não consigo me adequar àquilo que o pastor está me dando, eu não sei, parece que eu estou me sentindo um peixe fora d'água, eu não sei o que fazer, isso está me deixando confusa. O que fazer nesse momento de... Para ela é um desespero, que a gente atende várias pessoas assim, ela não consegue, ela fica confusa com o ministério, com o chamado dela, ela se perde. Mas aí é que está o detalhe. Às vezes, a pessoa também, ela teima numa determinada direção. Eu já atendi caso, pastor, da pessoa dizer assim, o meu ministério é o louvor. Mas misericórdia. Tudo bem. Mas aí você pega a pessoa, coloca num teste para ela fazer um louvor. É um desgosto para o ouvido, para os nossos tímpanos. E aí eu sou bem verdadeiro, eu sou franco. Eu digo para a pessoa, minha filha,
Meu filho, eu acho que você tem que orar a Deus e pedir uma direção, porque infelizmente, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, Deus pode transformar, mas o teu ministério não é louvor. De repente o teu ministério é orar. E às vezes a pessoa insiste no louvor. Mas aí é falta de alguém ser verdadeiro. E eu vou ser sincero para a senhora. Se a pessoa vai gostar ou não, aí já é um problema dela. Bispo, o senhor está sendo egoísta. Não, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro. Eu vou chegar e orientar elas. Olha, está pedindo a minha opinião, meu ponto de vista como autoridade eclesiástica, eu vou dá-lo à luz da palavra. Não que você possa ser jogado... Tudo é aproveitável na obra. Se eu não posso ser bispo, eu posso ser pastor? Não. Eu posso ser obreiro? Não. Eu posso limpar o banheiro da igreja? Para mim é um ministério. Eu posso auxiliar o pastor levando água, café, sei lá o quê. Para mim é um ministério. As pessoas precisam entender que desenvolver um ministério, eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um obreiro, eu não preciso ser um bispo. Eu vejo tantos pastores que precisam de auxiliares, de pessoas que os auxiliem. Isso é um ministério, meu Deus do céu. O trabalho desses rapazes aqui, os cameramans, mas são profissionais. É um ministério dentro da igreja. Porque desenvolver um ministério e atender o chamado de Deus, esse é o detalhe. Você tem que ter discernimento. Por isso a Bíblia diz... discernimento de espírito, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Poxa, é isso aí. Você que está em casa acompanhando a programação, os nossos telespectadores, um beijo para todos vocês que estão acompanhando a programação. Quero mandar abraço para vocês. Olha só, quem está aqui é a Daniele, bom dia. Bom dia, Daniele. A Daniele está ligadinha na programação. Nós também temos a Cleia, bom dia, Deus abençoe a todos. Andréa Moraes, bom dia. Também temos a Laura, bom dia, minha pastora abençoada. Hoje é para mim essa palavra. Erdilene, bom dia, pastora, que Deus manifeste seu poder em nossas vidas. Cleia, moro no bairro Chácara dos Pinheiros, estou assistindo o programa. Norma, estou ligadinha na benção toda manhã. A Neide também está ligadinha na programação. Temos aqui também a dona Eva, também que está ligada no programa. Muito bom o tema de hoje. A Laura está dizendo, eu tive um chamado, mas não entendia. Hoje em dia estou afastada da igreja. Né? O que nós estávamos falando aqui. Isso é confuso, isso aí deixa a pessoa muito confusa. A pessoa que, né? Vamos lá. Rosângela, bom dia, pastora. Tenha uma semana abençoada. Bom dia, Rosângela. Temos também aqui a Emanuele. O Hélito Santana está dizendo, sou do bairro Cristo Rei. O chamado de Deus é soberano ou depende da vontade do homem em aceitá-lo? Daqui a pouco o senhor responde. Temos aqui o seu José, bom dia. Estou aqui acompanhando o programa. Bom dia, seu José. A Vera Lúcia está dizendo, bom dia, pastora. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. A Cleia também está participando. A Marluce, bom dia, amados. Pastora, tenho sonhos, quase sempre, onde eu oro nas pessoas para retirar delas demônios. Será esse um chamado de Deus para mim? Eu já falei com as obreiras da minha igreja que no próximo curso de obreiros quero fazer, pois Deus me cobra sempre. A Cleia perguntando. Rosângela, bom dia, tema maravilhoso. Aline do Salão Essencial, né? Salão Essencial. Bom dia, Aline. Deus abençoe. Anne também, tá uma bênção. Ótimo. Deixa eu ler aqui a pergunta do Wellington, pastor. Olha só, o chamado de Deus, ele é soberano ou depende da vontade do homem em aceitá-lo? Pastora. O Wellington Santana, do bairro Cristo Rei, está perguntando. Wellington, eu quero falar para você nessa manhã o seguinte, boa sua pergunta, bastante interessante. Esse tema, ele aborda um leque muito grande. Mas quanto à sua pergunta, o chamado de Deus é soberano? Primeiro, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele e deu ao homem o livre-arbítrio. Eu escolho ser bispo ou não, mesmo sendo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu tenho o livre-arbítrio. Agora eu quero lembrar você nessa manhã, e isso é bom, olha, essa pergunta do Wellington foi assim, excelente. De parabéns está o rapaz, ou o senhor lá, não sei. Por quê? Porque quando eu uso o chamado livre-arbítrio, eu estou dizendo para Deus o seguinte, a decisão é única e exclusiva minha, e estou isentando a responsabilidade de Deus na minha vida.
Mas quando eu aceito o chamado de Deus e eu tomo uma atitude para fazer isso se tornar visível, notório, real e verdadeiro, eu estou dizendo para Deus, eu estou concordando com o Senhor, estou tomando a decisão e estou indo rumo ao encontro à tua vontade. Aí eu estou transferindo, não, eu estou compartilhando com Deus a responsabilidade, pastora. Está entendendo? E aceitando o chamamento de Deus e dizendo, como disse o jovem a Elias, eu estou dizendo, eis-me aqui. Está entendendo? Eis-me aqui. O Senhor chamou, eu recebi o chamado, estou atendendo. Vou te dar um exemplo. Recebi o seu convite. Disse para a sua produção, confirmado, estarei lá, estou eu aqui. Está entendendo? Chamado de Deus, parte de Deus, parte do homem. Então há que se unir as duas partes. A Bíblia deixa claro que desde quando Deus fez o homem, deu o livre-arbítrio ao homem, Deus não tomou nenhuma atitude mais sem o homem. Deus faz a parte dele, o homem tem que fazer a dele. Certo? Tanto é que nós usamos no poder da oração a autoridade do nome de Jesus, mas usamos a força pessoal para curar, para libertar, para aconselhar no nome de Jesus. Então não é só o chamado de Deus, tem que haver o chamado de Deus e a atitude. Por isso a palavra oração, falar e agir, é as duas junto. É uma via, pastora, de mão dupla, que vai e que vem. Lembra da escada de Jacó? E o céu se abriu uma escada, anjos desciam e anjos subiam. Então é isso que você que nos assiste nessa manhã tem que entender. Não adianta você, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Sim, Deus vai te ouvir e te atender. Faz a tua parte, porque a dele, querido, querida, é garantido. Pastor. Então tá, a pessoa que tem um chamado de Deus, ela tem que orar, vamos supor, a pessoa que tem um chamado de Deus para cura, a pessoa é usadíssima na cura, tá? Ela ora, mas ela não age, ela não coloca a mão nos enfermos para ser curada, então quer dizer que... Pastora, não dá só para... tem que tomar uma atitude, porque senão... Só um pontinho aqui. Por que é que toda a igreja precisa de uma pastora, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo? Não interessa a autoridade eclesiástica. Deus poderia perfeitamente botar um anjo lá e ponto. Ué, pronto, acabou, resolveu o problema. Por que que a Bíblia faz uma recomendação? Se tem alguém dentre vós doente, ele faz qual a recomendação? Chama os presbíteros, chama os pastores, coloca a mão com o óleo da santa unção e unge, e ore e expulse. Em meu nome, vós expulsa. Ele deu isso aos discípulos. Ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo, curai os enfermos, libertai os cativos, oprimidos. Algo interessante que o senhor falou, antes de Jesus ele falar essa palavra, que eu acho muito interessante, ir por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, aquela coisa toda, ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto vos sejam revestidos de poder. Então eu não posso ir curar um enfermo, curar um doente, fazer aquela coisa toda, antes despreparado, que do alto... sem ter recebido a autoridade. Olha, foi bom. Você, pastora, você tá uma bênção, viu? Uma maravilha. Eu quero dizer para você nessa manhã o seguinte, olha, você aí que tá lá na igreja e tal, porque o povo tá com o costume o seguinte, e me perdoe, mas eu sou verdadeiro. Se você gostou, glória a Deus, se não gostou, que Deus te abençoe. Você vai entender. A pessoa, por exemplo, acha que ela pode sair por aí pôr na mão, é muito sério sem estar debaixo de uma autoridade, de uma unção. Verdade. Eu ensino isso na minha igreja. Não faça isso, não faça isso. Porque Jesus mandou os apóstolos, mas ele preparou, ele consagrou, ele ungiu. Aí ele deu ordem, ide. Porque as pessoas têm que entender uma coisa, que a obra de Deus, o reino de Deus, não é bagunçado não, meu irmão. O reino de Deus tem ordem. O reino de Deus é organizado. As coisas de Deus têm decência e ordem. Não é do jeito que você acha, do jeito que você quer. Essa tem que se revestir sim. Como é que o próprio Jesus disse, um demônio não pode expulsar outro demônio. Um despreparado não pode ajudar o outro que está mais despreparado ainda, meu irmão. Ué, meu Deus do céu. É preciso ter uma preparação.
Verdade. Olha, muita gente participando aqui, Bispo. Vamos lá, pastora. Olha só, Paula, do Novo Milênio. Bom dia, Paula. Ela tá dizendo, muito bom o programa, a tema tá falando comigo, pra glória de Deus. Ótimo. Bom dia, Paula. Temos também a Cleia. A Cleia tá dizendo, pastora, eu tenho sonhos quase sempre, onde estou orando nas pessoas para retirar delas, nós acabamos de falar. Demônios. Será esse um chamado de Deus para mim? Como é o nome dela? Cleia. Cleia, eu quero falar para você o seguinte. O que você precisa fazer? Primeiro, você tem que se firmar na igreja que você está. Você precisa buscar no pastor, na pastora, ou no bispo, ou na bispa da igreja que você frequenta, na autoridade eclesiástica, que é a autoridade no mundo espiritual sobre a tua vida. Sentar com ele, conversar com ele ou com ela, pedir um aconselhamento, entrar, estudar, se preparar, porque não basta ter um chamado, você precisa ter entendimento. Porque eu já vi, pastora, vou te dar um exemplo clássico, a Bíblia traz isso, o sujeito chegou lá e disse assim, em nome do Jesus, de Pedro e de Paulo, eu te expulso. O demônio deu um couro nele, meu irmão. Ele apanhou que nem apanhou que nem cachorro sem dono, na linguagem chula, me perdoe. Por quê? Porque estava despreparado. Ele não estava debaixo de uma autoridade. E o que tem de gente, pastora, indo aí e fazendo e acontecendo, aí depois está com doença, depois está endemoniado, depois está com a família problemática. Sabe por quê? Aí eu vou orar. Primeiro, no nome de Jesus, todo mal tem que sair. No nome de Jesus, todo demônio tem que obedecer. Não é a você, não é a mim, não é a pastora, ele obedece à autoridade do nome de Jesus. Agora, nós estamos aqui debaixo de uma autoridade. Nós estamos debaixo de uma unção de Deus. Tá entendendo? Aí você vai lá, no nome de Jesus, o demônio vai até obedecer. Ele vai sair, mas ele vai te pegar na primeira esquina da vida, porque ele sabe que você não tinha unção para ir lá abolir com ele. E aí leva pau, e aí não sabe por quê. Tá entendendo? Eu vou mostrar para você, à luz da palavra, se a senhora me permite, que as pessoas têm que entender que tem uma organização. Falando nisso, eu quero mandar aqui um abraço para a bispa que está me assistindo, que senão você sabe que depois eu vou levar puxão de orelha. Um abraço para a bispa, minha esposa, a bispa Elza de Carvalho, minha amada mãe, 85 anos, te assiste todos os dias. Olha que bênção. Tá? Manda aí um alô para Dona Antônia, né? Dona Antônia, beijo para a senhora, que Deus abençoe, Dona Antônia. Tá, minha mãe e meu pai estão te assistindo, te assistem lá. Ótimo. Tá bom? Quero mandar aí para toda a família, aqui, o meu pessoal da igreja, assiste o teu programa, que eu indiquei, digo, assiste lá, a pastora Janaína, nossa amiga. Mas eu quero dizer para você ainda nessa manhã, esse tema é gostoso demais. Tá, é saboroso isso aqui. Eu vou só falar para você aqui o seguinte, nós temos 5 personagens bíblicos, certo? Que tiveram chamamento de Deus. Primeiro, Sansão, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, a escolha do profeta João Batista e a escolha do apóstolo Paulo. São coisas interessantes que você olha e elenca à luz da palavra. Por exemplo, a escolha de Sansão. A escolha de Sansão é uma coisa fantástica. Primeiro, a mãe de Sansão era estéril. A mãe de Sansão não podia engravidar. Certo? Então veja bem, posso até ler se me permite. Sansão foi um homem escolhido por Deus para proteger Israel. E Deus o escolheu como nazireu desde o ventre de sua mãe. Está lá em Juízes 13, versículo 3 e 5. Vejamos o texto. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz. Porém, conceberás e terás um filho. Vontade de Deus. Aí eu pergunto, aí vou fazer a pergunta a você, pastora, como mulher. A pastora agora como mulher. Qual mulher que nos ouve, que nos assiste nessa manhã, que não tem o sonho de ser mãe? Que é uma das maiores dádivas para a mulher. E aí? Verdade. Dádiva. Hã? É uma dádiva de Deus? Eu quero ter um filho. Bacana. Não casa, não tem um homem, não tem um marido, vai ter filho? Hoje até pode, tem tecnologia para isso. Mas eu estou falando do método natural. Não estou falando... É um chamado para ser mãe, né? Ô chamado. Tem um chamado para ser mãe.
Bacana. Toda mulher tem, não tem? Tem. Aí eu pergunto, toda mulher é mãe? Porque depende da mulher, não depende só de Deus. É verdade. Pastor, tem muita gente participando. Deixa eu ler mais aqui. Andréia, lá do Jardim Passaredo. Bom dia, pastora. Bom dia. Tô ligadinha na programação. Norma tá dizendo, olha que palavra abençoada. Temos pergunta. Deixa eu ler essa primeiro, que chegou primeiro. Pergunta, em que momento eu sei que é hora certa de exercer o chamado sem precipitar? Porque aquele que precipita peca. Boa. Todos os que precipitaram, que tomaram atitude fora do regulamento, fora do momento oportuno, vamos dizer. E tem um momento oportuno? Claro que tem um momento oportuno. Para tudo tem. Eu não caí de paraquedas, bispo. Tu não caiu de paraquedas, pastora. Teve todo um processo. Qual que é o problema? Que as pessoas acham, por exemplo, você pega um desembargador, um juiz, hoje é a coisa mais linda, o desembargador, o juiz. Você acha que ele nasceu desembargador, nasceu juiz? Não, ele passou por todo um processo, por todo um procedimento. Aí, por exemplo, você tem um chamado? Tem. Você vai a todos os cultos da sua igreja? Falo com você agora aí, que nos ouve nessa manhã, que nos assiste. Você vai à igreja? Não, eu vou assim, um culto sim e 10 não. Ô meu irmão, então eu vou te dar um triste recado. O teu chamado já naufragou. Ué, se eu não tenho responsabilidade de ir aos cultos, se você, por exemplo, pastora, diz assim, olha, eu quero você no culto de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Primeiro, Deus, Ele vai testar para saber até onde a tua resistência. E aí eu vou dar uma pincelada naquilo que você falou lá do cidadão. Ué, mas ele foi lá para o deserto, bispo. E aí? Deus queria saber se lá no deserto, correndo, fugindo, se ele ia manter a ordem do dia. Porque às vezes você não entende por que de tanta luta, de tanta peleja, de tanto problema. Eu estou na igreja e a minha vida virou inferno. Eu vou ao culto e nada muda. Depois que eu fui para a igreja, minha vida mudou. O problema, pois é, mas por quê? Porque a pessoa vai para a igreja, ouve a palavra, mas lá fora dá ouvido à carroça vazia. É bom esse tema teu aí, viu? Dá ouvido à carroça vazia. A Bíblia diz o seguinte, que as igrejas ouçam o que o Espírito diz. Você ministra uma palavra, a pessoa toma posse. Sai da porta para fora, um endemoniado, eu falo mesmo, um endemoniado diz, não é bem assim como a pastora falou, não é bem assim como o bispo está dizendo, não, e a coisa na realidade é bem outra, diferente. Aí eu pergunto, o que vale para você? A palavra de Deus ou a de um endemoniado? A escolha é tua, não é minha não, a escolha é tua, quem está sofrendo é você, não sou eu. Está entendendo? É verdade. Pastor, às vezes a pessoa que está nos assistindo fala, pô, esse bispo é mal educado. Não, eu sou verdadeiro. Eu não tenho medo. Há uma diferença, né? Há uma diferença. Não, o próprio Jesus diz assim, e vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Quando fala de dízimo e de oferta, o povo critica. Vê a vida do dizimista, meu irmão. E vê a vida desse aí que não é dizimista. Tem uma diferença. Ótimo. Deixa eu ler mais perguntas Vamos aqui, lá. pastor. Nós temos aqui, olha só, só não deixou o nome, mas tudo bem. Oi, pastora, gostaria de saber quando recebemos um chamado, mas toda vez que vamos tentar responder o chamado, não deixam. Tem 4 anos que Deus me chamou. Para responder, Deus me chamou, estou tentando ler aqui. Para responder, como saber se realmente tenho esse chamado, sou sempre rejeitada. De ontem para hoje pensei em desistir desse chamado. Pois é, já pensou se aquela mulher lá, a mãe do jovem Samuel, quando foi chamada de bêbada lá no templo, desistisse? É para você que fez a pergunta, essa resposta. Dá uma analisada biblicamente falando, porque o próprio profeta disse assim, mulher, você está embriagada. Ela disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada. E olha, às vezes dentro da igreja, você vai receber uma palavra para você desistir, que foi o teu caso. Aí eu pergunto, eu ensino isso na minha igreja.
na Igreja Visão de Deus. Eu ensino mesmo o meu povo, seja insistente, persistente e jamais desistente. Sabe qual é o problema? A pessoa diz que tem um sonho, pastor. Eu tenho um sonho. Qual é o teu sonho? Eu sonho em ser empresário. Mas no primeiro obstáculo desiste. Eu tenho um sonho de ser um pregador da palavra. Na primeira pancada que recebe do bispo ou da pastora, eu não gostei, vou sair da igreja. Sai, meu irmão, você é um derrotado, uma derrotada. Agora, os que são vencedores, ele recebe uma pancada e diz assim, isso é para me ensinar, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou vencer, eu vou mudar, eu vou mostrar para ele que Deus é na minha vida. E vai lá e prova. Porque você não tem que provar para mim e nem para pastor e nem para ninguém. Você tem que provar para você mesmo que você é capaz. Eu um dia ouvi alguém dizer para mim assim, quando eu disse, primeiro minha mãe queria que eu me formasse, fosse pastor. Eu digo, mas nunca nesta vida. Minha mãe disse, Deus é na minha vida, eu vou ver você como ministro. Hoje ela está me assistindo ao vivo contigo aqui. E tenho o prazer de saber que o filho dela é ministro da palavra há mais de 20 e poucos anos. Tá entendendo? Mas eu não desisti das perseguições, das pancadas. Fui tirado da obra em alguns ministérios e nunca desisti. Mandaram tirar a gravata. Eu digo, tiro a gravata. Fui entregar. Digo, não, comprei e paguei com o meu dinheiro. Porque eu não desisto. Os sonhos de Deus na minha vida se realizam. Porque eu não baixo a cabeça e não desisto. Agora você, que se a pastora diz assim, olha, não gostei disso aqui. Faz biquinho. Não gostei. Meu irmão, para com fricote. Aprenda a ser maduro, ter maturidade espiritual. Temos porque, mais. Pastora, isso. Deus não conta com frouxo. Deus não conta com covarde. Covarde, meu irmão. Por isso, Gideão recebeu uma estratégia de Deus. Manda fazer assim, assim. E aquele que está... manda embora. Se você quer fazer a obra, mas está preocupado com a sua casa, com a família, com isso, com aquilo, meu irmão, não é para você esse chamado, não. Me perdoe a franqueza. Eu abro mão, às vezes, de estar com as minhas filhas, com os meus genros, com a minha família, mas não abro mão da obra do meu Deus. Não abro mão do compromisso que eu, Bispo Etel de Carvalho, assumi com o reino de Deus. É isso aí. Bispo, temos mais perguntas aqui falando. E também, como ele estava dizendo a respeito de Gideão, lá em Juízes capítulo 7, versículo 1, quando Deus lhe chama ali os 300, né, para Gideão, ele fala, Gideão, aqueles homens que forem covardes, medrosos, que voltem apressadamente, foram 22 mil homens que voltaram. Então, medrosos, covardes, tem muitos, são poucos que ficaram. Olha só, tem aqui a Laura, pastora, acompanha a senhora já há um tempo. Eu comecei a frequentar a Igreja da Graça através do programa da senhora. Olha que bênção, Deus abençoe, volte, nome de Jesus. Marilene, bom dia, muito sábio, ótimo. Laura, programa tirando todas as minhas dúvidas, o que o pastor está falando é realidade, bem isso mesmo. A Solange, os dons vêm somente através do batismo pelo Espírito Santo? Responde rapidinho que a gente já vai terminar o programa. Meu Deus, nem abordei os fatos aqui ainda. Olha, eu vou responder para ela o seguinte, é uma questão, por exemplo, esse dia me perguntaram assim, bispo, eu não fui batizado nas águas, eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Eu digo, óbvio que sim, se você tiver com a tua vida no altar de Deus. Claro que sim. Isso não é, só rapidamente, já pensou se Jesus, quando aquele camarada, o ladrão que estava à direita dele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já pensou se Jesus fosse dizer para ele assim, calma aí, vamos descer da cruz, vou te levar ali no Jordão, vou te batizar? Eita, cataclisma que ia acontecer na história bíblica, né, meu irmão? Não, Jesus disse para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ótimo. Temos aqui Felipe também. Bom dia, pastor. Estamos ligados no programa. Eu, Felipe e meu primo Orlando, bairro Morada do Ouro. Beijo a todos os moradores aí de Morada do Ouro. Paula, Novo Milênio. Se temos um chamado e não nos colocamos na posição, Deus trata ou ele larga a mão? Larga de mão. Olha, primeiro, Deus diz assim, o próprio Jesus, eu sou com quem é comigo. E se ele é com quem é com ele, primeiro, se eu não busco a presença de Deus, ele não tem obrigação com nada comigo não. Se eu não assumo um compromisso, não tomo posição, esquece. Não é bem assim, é assim sim. Por quê? Como que eu trabalho numa empresa, nunca vou lá e no dia do salário quero receber? Meu irmão, dá licença, né? Trambicagem é para outro rumo.
Outra pergunta, nós temos aqui a participação do João também. Beijo, João. Deus abençoe. Olha o que ele está dizendo. Pastora, podemos ter consequências se rejeitar o chamado de Deus? Com certeza absoluta. Porque Sansão, na desobediência, teve consequências. Venceu nos 45 segundos do último tempo com a prorrogação, mas cego e morreu. Eita, então tem consequência. Tem, claro. Manda um abraço pra mim, pastora Thaís Macedo, do Jardim Marajoara 1. Aos moradores do Jardim Marajoara 1, beijo pra todos vocês. Ótimo, olha só, Andréia, programa abençoado, beijos a vocês, Deus abençoe, pastora. Neide, esta palavra veio na hora certa. Aleluia. Cleia, pastora, é verdade mesmo, pois eu recebi o batismo no Espírito Santo antes de descer nas águas. Ótimo. Né? Temos que deixar Deus agir como criança, deixa de beber leite e começa a comer comida para crescer em Cristo. A Thaís, ela está dizendo aqui. Ótimo, pastor, muito bom esse tema, muita gente aí participando também, confusa, algumas pessoas estavam confusas, outras pessoas querendo sanar algumas dúvidas, mas foi abençoado. E pastor, eu queria que o senhor deixasse rapidamente as suas considerações finais para essa pessoa que acompanhou o programa, essa pessoa que gosta do ministério do Senhor, que acompanha sempre o Senhor, essa pessoa que está nos assistindo, tanto os nossos telespectadores, o pessoal dos nossos internautas também, que acompanha a nossa programação e assistiu ali a programação porque esse tema chamou a atenção dela. Quero que o senhor deixe as considerações finais. Vou ser breve. Quero já falar a direção da RIT, com toda a sinceridade da minha alma e meu coração, que eu acompanho a programação da RIT, assisto o missionário R.R. Soares, sou um admirador pessoal dele. Quero dizer para você que, para a direção, que o teu programa com 1 hora, é 1 hora de programa já? Tá curto. Não. Meia hora? Meia hora. Tá curto. Por favor, aumente o horário do programa dessa bênção, dessa mulher de Deus, porque é um programa que traz conhecimento, traz diversidade, um programa que tem abençoado vidas. Então eu quero dizer para você que nos assistiu nessa manhã, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que você entenda e compreenda que quando se tem um chamado de Deus, você vai entender, você vai dobrar o teu joelho e buscar a presença do Espírito Santo e Ele vai te iluminar. Mas primeiro, se você acredita que tem um chamado de Deus, você tem que frequentar os cultos, você tem que procurar aprender, estudar a palavra, porque a palavra é a bússola da vida do homem e da mulher de Deus, é a palavra, tá bom? Pastora, posso fazer um convite aqui? Pode, fica no dia 8, portanto, domingo, nós teremos um trabalho na Igreja Visão de Deus, lá em São João del Rei, onde nós teremos, eu quero aqui em nome da bispa, minha esposa, Elza de Carvalho, já antecipar e parabenizar na pessoa da pastora Janaína, todas vocês mulheres, que no dia 8, Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer que Deus abençoe as vossas vidas, vocês mulheres. No dia 8, no domingo, nós estaremos com um trabalho na Igreja Visão de Deus, direcionado, voltado exclusivamente para você, mulher. O nosso convite, a Rua Carlos Ador de Souza, número 408, aí em São João del Rei. Você esteja conosco. Temos culto toda segunda, terça, quarta. Eu estou na quarta, estou na sexta e no domingo, tá bom? E não te esqueça, programa Amanhecendo na Graça, uma bênção de Deus na tua vida, de segunda a sexta, é isso? Sexta-feira, isso aqui mesmo. Neste canal, na Rede Internacional de Televisão, pastora Janaína com todos vocês. Eu quero agradecer o convite, que Deus abençoe você e todos vocês que nos assistiu e nós estamos à disposição no nome do Senhor Jesus. Pena que o tempo é curto, tema que maravilhoso, queria falar de tanta coisa boa, mas glória a Deus por isso. Muito obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Não por isso. Você que está em casa acompanhando a programação e Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E eu quero chamar os nossos parceiros que estão aí ligadinho na programação. Quero chamar o Diguinho Publicidade, que está de parceiraça com o programa Amanhecendo na Graça. Eu vou a esse VT e já eu retorno com todos vocês.
É isso aí, Diguinho Publicidade, trazendo as novidades para você, povo de Deus. Quero também falar para você a respeito da Celta Tour. Celta Tour, você tem pensado, está pensando em viajar, pensando em algo diferenciado, pensou em Celta Tour, a melhor agência de viagem que chegou para inovar, para trazer algo diferenciado para você. A Celta Tour fica localizada na Rua Major João Vieira, 519, no bairro Construmate, Várzea Grande. Você está pensando em fazer uma viagem com um familiar, pensando em fazer uma viagem com seu cônjuge, liga ali na Celta Tour, ela tá com um pacote, olha, maravilhoso, trazendo para o povo de Deus, tá bom? O telefone de lá é o 3623-1568, 3623-1568, Celta Tour, mais que uma agência de viagem. Eu também quero chamar você que tá aí, sempre ligadinho na programação, tá dizendo, pastora, você viu algo diferenciado no meu cabelo? Deixa eu colocar aqui, meu Deus do céu. Aline, lá do Salão Essencial, é isso mesmo. Salão Essencial de parceiraça com o nosso programa. Fazer algo diferenciado, uma reconstrução no seu cabelo, olha só que maravilha. Tá muito, ó, eu fiz, amei e eu recomendo para você também fazer. Mulher abençoada. Quer fazer algo diferenciado no seu programa? Salão Essencial Aline Ribeiro, de parceria com o programa Amanhecendo na Graça. E o endereço de lá fica na Avenida Mato Grosso, o número 1100. Você quer o WhatsApp do salão? 92410012, 92410012, ou você pode também ligar no 36943206. Salão Essencial de parceria com o programa Amanhecendo na Graça. Aline, beijo pra você, Deus abençoe. Olha, eu vou voltar aí também pra fazer uma outra coisa no meu cabelo, só não vou cortar mais, porque eu já cortei bastante meu cabelo. Meu Deus do céu, né? Deus abençoe. Gostaram, gente? Manda no WhatsApp se você gostou do meu cabelo. Não vai falar que eu tô parecendo uma índia, porque eu já ouvi isso do João. Não aguento mais, tá? Então tá bom, Deus abençoe. Beijo pra você, Aline. Deus abençoe. E eu quero falar pra você também, olha só, o povo tá me elogiando aqui. Ah, gostei muito, amém. Só esse gostei muito já valeu, né? Tá bom. Pensado, quero falar, vou levantar, posso? Posso levantar? Trânsito Livre, é isso mesmo, olha só. Essas roupas aqui é lá da Trânsito Livre, a Trânsito Livre fica no Shopping Três Américas, Pantanal, fica também no Calçadão Ricardo Franca, Antônio Maria, é ali na Trânsito Livre, essa roupa lindíssima, tá? Você que tá pensando em algo diferenciado, pensou em Trânsito Livre, né? Pensou em Trânsito Livre, olha só, maravilha essa roupa. Shopping Pantanal, Shopping Três Américas, Calçadão Antônio Maria, Calçadão Ricardo Franca, Erdilene, beijo pra você, entrou aí de parceiraça com o nosso programa e é só maravilha, pra glória de Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Fala, Paulo. Hã? Tá aberto? Mostra aí então, Paulo. Quer me mostrar? Mostra, olha só. Hã? Abençoado. Você que tem um corpinho um pouco avantajado, é boa essa roupa pra você, né? Eu gostei dela. Maravilha. Você que tá aí pensando em algo diferenciado, é ali na Trânsito Livre. Olha só, esse aí é o nosso abençoado Bal, que tava perguntando, pastor, eu quero fazer também, será que tem jeito no meu cabelo? Tem jeito, só ir ali no Salão Essencial que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. O bispo também tá perguntando se tem jeito pro cabelo dele aí, ó. Vixe, precisa de uma reconstrução, restituição, um milagre de Deus. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês e lembre-se, para de ouvir carroça vazia, se enche da presença de Deus e vai aí por todo mundo pregar o evangelho, porque Deus ele te escolheu. Que Deus abençoe. Um beijo a todos vocês e até amanhã. Chega de viver na solidão. Para de mentir pro coração. Chorar pra quê? Se a aprovação vai ter um fim. Se lamentar.